Oi, gente, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre O Exterminador do Futuro, segundo longa-metragem dirigido por James Cameron e lançado em 1984. Já faz um tempo que eu tô devendo esse vídeo pra vocês, né, gente? Eu tô com a ideia de fazer uma série de vários vídeos comentando todos os filmes dirigidos por James Cameron e eu pretendo lançar todos esses vídeos antes do lançamento de Avatar: O Caminho da Água, que é o mais novo filme do diretor, né, que vai chegar aos cinemas em dezembro. Acontece, né, que já faz um tempo, acho que faz mais de um mês, quase 2 meses, que eu fiz um vídeo sobre o primeiro longa-metragem dele, que foi Piranha 2: Assassinas Voadoras. Eu achei que aquele vídeo foi muito legal, gente, ele teve um bom desempenho aqui no canal, mas por causa de coisas que estavam acontecendo no meu dia a dia e enfim, né, tava ficando meio complicado continuar fazendo esses vídeos, né, então eu fui adiando, mas agora finalmente chegou o momento da gente falar sobre esse filme aqui, gente, que é maravilhoso e é um verdadeiro clássico da década de 80. O filme já se inicia estabelecendo um futuro pós-apocalíptico em que humanos e máquinas estão lutando pela sobrevivência. A partir disso, né, a gente vai acompanhar duas criaturas do futuro que vão vir para o passado, no caso, né, o presente da época em que o filme foi lançado, que é a década de 80. A primeira criatura que a gente vai ver surgir na década de 80 é um ciborgue, né, que é o Exterminador, que está indo para aquela década para matar uma pessoa específica que já eu explico para vocês quem é. A outra criatura que vem surgindo na década de 80 é um homem humano que se trata do Kyle Reese e ele foi enviado para impedir que o Exterminador tenha sucesso na sua missão. Mas então, né, gente, quem é essa pessoa que o Exterminador pretende matar? Se trata da Sarah Connor, uma pessoa, né, humana, aparentemente comum, mas que ela tem um papel muito importante na história, né, do futuro, porque ela vai acabar tendo um filho e esse filho no futuro vai se tornar o líder dos humanos, né, o líder da rebelião e que vai ajudar os humanos a lutarem contra as máquinas. Então, né, para que as máquinas tenham sucesso e consigam vencer de forma definitiva, eles precisam destruir esse líder e a forma como eles acharam melhor fazer com que isso aconteça é matando a sua mãe antes que ela o consiga, né, o conceber. Apesar de trazer diversos elementos bastante claros, né, e bastante clássicos da ficção científica, o Exterminador do Futuro surpreende por trazer, né, uma estrutura que é muito mais parecida com filmes de terror, mais especificamente com filmes do subgênero slasher, que são filmes, né, como Pânico, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo e, mais especificamente, Halloween. Inclusive, né, eu acho que Halloween, o clássico do John Carpenter lançado na década de 70, foi sim uma inspiração para que o James Cameron criasse a sua história do Exterminador do Futuro. Eu acredito, gente, que a forma como o Exterminador é trabalhado nesse filme me lembra bastante o Michael Myers, sabe? É quase como se fosse uma versão ciborgue do Michael Myers. E também a Sarah Connor, ela é construída, né, é moldada como uma Final Girl nos mesmos moldes de Laurie Strode. Assim como no início de Halloween do John Carpenter, a gente acompanhava a vida cotidiana, né, normal da Laurie Strode, ela indo pra escola, né, ela falando com as amigas. Aqui em O Exterminador do Futuro, a gente também tem essa visão da vida da Sarah Connor. Ela vive, né, como uma mulher comum, ela divide apartamento com uma amiga dela, né, ela trabalha como garçonete numa lanchonete e a gente vê ela indo, né, trabalhar e tudo mais. A gente vê o dia dela normal, ao mesmo tempo, né, em paralelo com a jornada do Exterminador que está na década de 80, né, então ele vai lá procurando a Sarah Connor, né, e perseguindo ela, assim como o Michael Myers também ficava perseguindo a Laurie Strode. E nesse momento, né, é bem legal que é uma construção de tensão muito boa, porque a gente sabe que a desgraça vai acontecer, mas no primeiro momento, né, a Sarah Connor, assim como a Laurie Strode, elas não têm noção, né, do perigo que elas estão correndo, porque elas não sabem que tem essa pessoa seguindo elas. Mas acaba tendo um momento, né, que as personagens começam a suspeitar que estão em perigo. No caso de Halloween, né, tem aquela questão da Laurie começar a perceber aquela forma, né, The Shape, que está sempre atrás dela, né, em todo o canto que ela olha, quando ela olha para trás na escola, quando ela tá no caminho de casa, né, sempre que ela olha parece ter alguém ali observando ela, ela começa a suspeitar que tem algo errado. No caso da Sarah Connor, o momento em que ela percebe que tem algo errado, né, é quando ela vai vendo na televisão que mais de uma mulher, também chamada Sarah Connor, foi assassinada naquele dia. Então ela começa a suspeitar, né, que tem uma pessoa ali, um assassino, que está indo atrás de todas as mulheres que possuem aquele nome.
pouco depois disso é que finalmente a gente tem o primeiro encontro do Exterminador com a Sarah Connor. E isso acontece numa cena que é muito incrível, né, gente? Que se passa numa balada e ele tenta assassinar a Sarah Connor lá. Mas o Kyle Reese, que é aquele humano, né, que veio do futuro, acaba se metendo e protegendo ela, né? Ele acaba salvando a Sarah Connor e os dois fogem e o Exterminador vai atrás. A partir desse momento, o filme, ele começa a ser menos aterrorizante, né? Ele acaba trazendo menos elementos do terror e trazendo mais elementos do gênero de ação, né? A partir daqui, o filme começa a ficar mais acelerado, mais agressivo, mais agitado e acaba sendo bastante legal. Outra coisa que eu gosto muito, né, que acontece a partir desse momento é o world building, porque até então a gente tinha aquela cena lá na introdução que a gente via o mundo pós-apocalíptico, né, lá do futuro. Mas a partir desse momento, né, que o Kyle Reese e a Sarah Connor, eles acabam se juntando, a gente começa a ter um pouco mais de exposição a respeito desse mundo, né, o que aconteceu no futuro. E o Kyle Reese começa a explicar as coisas melhor para a Sarah Connor. Mas eu acho que uma coisa que é legal, né, que ele também não joga todas as informações de uma vez. Eles vão tendo, né, vários diálogos e várias conversas em vários momentos do filme, né, em vários momentos da sua aventura e da sua luta contra o Exterminador. E a cada momento, né, a gente vai descobrindo mais informações e juntando cada vez mais peças desse quebra-cabeça. Além da ótima construção de mundo, esses momentos de interação da Sarah Connor com o Kyle Reese acabam trazendo também outro elemento importante da filmografia do James Cameron, que é o romance. E para isso, gente, eu vou trazer aqui o meu exemplar bem antiguinho, né, e bem surrado de Crepúsculo para fazer uma análise, uma certa discussão sobre esse aspecto nesse filme especificamente. Uma das coisas que eu acho que é um dos maiores acertos de O Exterminador do Futuro é como esse filme tem várias camadas e ele acaba agradando pessoas que curtem gêneros diferentes e estilos diferentes. Então, como eu já falei lá no início, o filme ele tem vários elementos de terror, mas também tem vários elementos, né, de ficção científica e de ação. E agora ele tem também elementos de romance. E eu acho que o estilo de romance que o James Cameron fez lá em Exterminador, né, em 1984, lembra muito o que a Stephenie Meyer fez em 2005, quando ela lançou esse livro aqui, Crepúsculo. O que acontece, né, gente, é que Crepúsculo é uma história de amor, né, que é uma história de romance, mas que tem como pano de fundo uma questão sobrenatural e fantasiosa, né, que tem elementos de ação, tem elementos de terror e também elementos de fantasia. E eu acho que isso é muito legal, porque eu sou uma pessoa, né, que eu digo que eu não gosto tanto de filmes de romance, puramente romance, sabe? Você nunca vai me ver lendo livros do Nicholas Sparks e assistindo o filme do Nicholas Sparks. Mas eu gosto muito de histórias de romance quando elas estão inseridas num contexto que é de fantasia, que é de terror, que é de alguma coisa que vai além só do normal, sabe? Da nossa natureza comum que a gente conhece. Eu gosto quando o romance ele está inserido, né, dentro de um mundo, dentro de uma história que tem algo a mais. E eu acho que é exatamente isso que o James Cameron traz em O Exterminador do Futuro, sabe? É um romance que é muito legal, que você realmente se sente engajado e você torce pelos personagens, mas ao mesmo tempo, né, tem aquela coisa legal de ter um contexto, que tem uma história, né, de futurismo, sabe? De pós-apocalíptico, essa coisa de homem versus máquina, sabe? Muita cena de ação, muita perseguição. Então eu acho que isso acaba tornando a história ainda mais legal. Eu não sei se pra vocês essa comparação faz sentido, gente, mas isso é algo que realmente eu gosto muito, sabe, em histórias. E eu acho que isso faz parte da carreira do James Cameron também em outros filmes. Porque a gente pode falar, por exemplo, né, de True Lies, que também tem a questão de romance, né? A gente tem o casal que está inserido naquelas histórias, né, de espionagem e de agente secreto. E depois, quando a gente vai ver, por exemplo, Avatar, que é aquela história, né, de um novo mundo e toda aquela coisa assim de metáfora e alegoria a respeito da colonização que aconteceu aqui no nosso mundo, né, no nosso planeta Terra. Mas tudo aquilo é construído com base, né, num romance de pessoas de mundos diferentes, que é o romance entre o Jake Sully e a Neytiri, sabe? Então eu acho que isso é muito legal. Eu adoro esses romances, né, que estão num contexto diferente. E eu acho que é muito engraçado você ver, né, que antes mesmo do fenômeno cultural que foi Crepúsculo, né, que Crepúsculo foi um fenômeno tanto na literatura jovem, né, quanto também no cinema. Mas a gente vê, né, que antes mesmo disso, né, lá na década de 80, o James Cameron já estava fazendo essa mistura e estava sendo muito bem sucedido. Inclusive, né, eu acho que isso acabou ajudando que O Exterminador do Futuro se tornasse um clássico, né, amado por tantas pessoas. Porque mesmo se você não fosse o estilo de pessoa que costuma ver filme de ação, você também gostaria de O Exterminador do Futuro por causa desse aspecto. Uma coisa, né, que uma pessoa que eu acabo citando, né, como exemplo disso é, por exemplo, a minha mãe.
Ela gosta muito de filme de romance e ela não é muito fã assim, de filme de ação. Mas eu lembro que quando eu era criança, teve uma vez que ela falou sobre a experiência dela assistindo O Exterminador do Futuro, né? Porque a minha mãe era adolescente, né, na década de 80, e ela via vários desses filmes no cinema. E eu lembro que quando ela falou dessa história pra mim, ela não comentou nada de cena de ação, de luta, de robô. A coisa que ela comentou, sabe, que foi o foco dela quando ela assistiu o filme, foi o romance do Kyle Reese com a Sarah Connor, sabe? Então eu vi realmente como o James Cameron, ele fez uma coisa que funcionou tão bem, sabe? De forma que vários espectadores diferentes assistam esse filme e sejam impactados por elementos diferentes dessa trama, né? Eu acho que isso torna o filme ainda mais rico e ainda mais fenomenal. E dando continuidade a essa discussão, né, sobre o romance, mas indo mais pro lado da sensualidade e da sexualidade, eu acho que é importante a gente perceber, né, que mais uma vez o James Cameron traz esse aspecto para os seus filmes. No vídeo anterior, né, que eu falei sobre Piranha 2, eu já comentei com vocês, né, que o primeiro filme de Piranha não tinha tanto essa questão, né, erótica, sensual, mas quando o James Cameron começou a lidar com aquela franquia, né, ele fez o segundo filme, ele acabou pesando mais nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de discussão no segundo filme, que foi algo que eu achei bastante interessante. E aqui no filme, né, do Exterminador do Futuro, a gente também tem um pouco disso, né, com o Kyle Reese e a Sarah Connor. Eu acho que a forma como isso é trabalhado no filme é muito legal, né, e é algo que realmente você percebe em vários filmes do James Cameron. Inclusive, né, dá pra gente citar também o próprio filme Avatar, que a gente tem um momento, né, de insinuação sexual. A gente sabe que teve uma relação ali entre o Jake Sully e a Neytiri, e também do filme Titanic, que é algo que realmente, né, faz parte da filmografia do James Cameron. Ele tem essa forma, né, de trabalhar o romance dentro dos seus filmes, né, como a gente fala, né, que os filmes são uma obra audiovisual, então tudo tem que ser mostrado de forma visual, né. Eu acho que essas cenas são uma forma que ele encontra, né, de representar visualmente o amor que existe entre os personagens, né, e a adoração que eles sentem um pelo outro, né. Então acho que isso é muito legal. E mais uma vez, né, algo que eu também falei lá no vídeo de Piranha 2, eu acho interessante, né, que o James Cameron, ele não lida com essas cenas, né? Ele não dirige essas cenas de um jeito que explora muito o corpo da mulher, sabe? De uma forma que objetifica a mulher. Isso é algo que a gente encontra em diversos filmes. Ainda mais quando a gente para pra pensar, né, gente, que esse filme aqui saiu na década de 80, né, que isso era ainda mais normal. Mas eu acho que o James Cameron, ele trata o corpo da mulher com respeito e, inclusive, né, ele explora sexualmente seus personagens masculinos e as personagens femininas da mesma maneira, né. Como vocês podem ver aqui no filme, né, lá no início, a gente tem o Arnold Schwarzenegger, né, aparecendo como exterminador. Ele aparece sem roupa, sabe? E a forma como o James Cameron grava, ele explora o corpo, né, do Schwarzenegger, mas de um jeito, né, que não necessariamente objetifica ele, mas que também que naturaliza o corpo dele. E a partir do momento, né, que ele trata o corpo do homem de um modo tão natural, acaba criando essa abertura para que o corpo da mulher também seja tratado dentro desse filme de um modo muito natural, sabe? No momento que a gente tem a cena de sexo entre o Kyle Reese e a Sarah Connor, em nenhum momento você sente que a Sarah Connor está sendo objetificada, sabe? O foco realmente da cena é o amor entre os personagens e não uma coisa só para causar, sabe? Ele não tá mostrando a Sarah Connor, né, ali sem roupa só para o filme ter mais bilheteria, enfim. Que isso, inclusive, é algo interessante, né? Que é diferente dos filmes de terror que poderiam ter servido de inspiração, né? Inclusive, o próprio filme Halloween tem um momento, né, que a gente vê seios femininos, né, expostos no filme, que eu acho que é bastante gratuito e que é uma característica, né, dos filmes slasher, sabe? Vários filmes slasher trazem nudez feminina de um jeito muito gratuito e muito objetificado, né? Então achei incrível que o James Cameron, ele acabou quebrando esse padrão, né, quebrando esse estereótipo que a gente via nos filmes slasher e trazendo isso no seu filme de um jeito, né, que é muito mais desconstruído e muito mais evoluído. Como vocês podem ver, né, gente, o James Cameron, ele tem uma filmografia muito coesa, sabe? No sentido, assim, de que existem temas sobre os quais ele quer falar, coisas que são interessantes pra ele. E você pode reparar essas coisas aparecendo sempre em todos os seus filmes, sabe? Então ele tem uma identidade, né, enquanto cineasta, que é muito clara e você percebe elementos dele em todos os filmes que ele faz. Mas eu acho que, comparando especificamente O Exterminador do Futuro e Titanic, a gente acaba tendo várias semelhanças e várias coisas que acabam funcionando, né, de forma parecida. Então, né, por exemplo, no filme do Exterminador do Futuro, a gente vai acompanhar a Sarah Connor, que está em perigo, né? Ela não sabe se proteger ainda. Ela não é ainda a mãe de um líder que vai salvar as pessoas no futuro. Naquele momento, ela não sabe lutar, ela não sabe se proteger. Mas aí vai vir, né, o Kyle Reese, que vai ajudar a proteger ela, que vai salvar ela. E a gente vê durante o filme, né, no decorrer do filme, que ela já vai tendo essa mudança na personalidade dela, sabe? Ela não fica mais sendo uma vítima indefesa. Inclusive, no final do filme, quem mata o exterminador é ela, não é o Kyle Reese, né? Inclusive, o Kyle Reese acaba morrendo. Mas no final,
a gente vê que a experiência desse amor e tudo o que o Kyle Reese ensina pra ela e que ele traz pra ela acaba empoderando ela de uma forma, né, que depois que ele morre, ela pode se proteger sozinha, ela não precisa de nenhum homem pra proteger ela, sabe? Porque ele empoderou a Sarah Connor. Eu acho que algo parecido acontece em Titanic, porque se vocês forem ver Titanic, né, do início, a Rose, ela é aquela mulher que ela é uma vítima ali dentro do seu contexto familiar, sabe? E a mãe é muito opressora, a mãe controla ela, sabe? Ela tem que casar com um cara que ela nem gosta, sabe? Ela tá tendo uma vida que ela não tá feliz, ela se sente sufocada, ela odeia a vida dela. Mas a partir do momento que ela conhece o Jack, que é um cara que tem uma vida, né, muito mais livre, que ele é super sonhador, ele é um artista, ele acaba ajudando ela a ter esse empoderamento também, né? Acaba ajudando ela a ter voz, a se impor, a tomar as decisões dela. E aí toda a jornada do amor deles, por mais que termine na morte dele, acaba impactando a vida dela de uma forma que ela se torna uma mulher muito forte, né? Então quando a gente vai ver no final do Titanic, a Rose se tornou uma mulher que fez tudo o que ela queria, sabe? É muito legal que a gente tem uma cena lá no final do filme, né? Que mostra vários retratos dela, né? Várias fotos dela. E a gente vê várias coisas que ela conquistou, sabe? Que a gente vê no início do filme que ela queria muito fazer tudo aquilo, mas que ela não tinha essa liberdade. A família dela não apoiava ela. Mas depois que ela teve aquela experiência do amor que libertou ela, né? Ela acabou conseguindo se empoderar, conseguindo fazer o que ela queria e ser a mulher que ela sempre sonhou, né? Então acho que essa é uma comparação, a ligação que eu faço entre O Exterminador do Futuro e Titanic, que eu acho muito legal e que mais uma vez é uma coisa que eu acho que algumas pessoas acabam não notando, né? Porque eu sei que muita gente gosta do Exterminador do Futuro por causa dos efeitos especiais das cenas de ação. Mas eu acho que essa parte, né, da personagem feminina e do romance e tudo mais, também são elementos importantes, né? Porque é algo que sempre aparece nos filmes do James Cameron, sabe? Então não é uma coisa aleatória. É algo que, obviamente, né, claramente é importante pra ele, enquanto cineasta, né, enquanto artista. E por causa disso, né, eu enquanto fã, eu acho interessante a gente falar sobre isso aqui. Mas agora, deixando um pouco de falar, né, sobre os filmes do James Cameron e falando mais sobre a relação dos filmes dele com os filmes de outros diretores, eu acho interessante a gente perceber, né, que assim como Halloween serviu de inspiração para O Exterminador, a gente percebe que O Exterminador também serviu de inspiração para outros filmes de terror que foram lançados depois. Uma comparação que eu queria fazer aqui com vocês, né, gente, que eu não sei se vocês já repararam, mas é que o final, né, o terceiro ato de O Exterminador do Futuro é muito parecido com o terceiro ato de Brinquedo Assassino 2, que é o segundo filme do assassino Chuck, né, o boneco. E eu amo muito a franquia do Chuck, né, eu gosto muito do segundo filme. E todo mundo que é fã do Chuck ama aquela cena final, né, aquela batalha final que a gente tem do Andy contra o Chuck, que se passa numa fábrica de Good Guy Dolls. E eu acho, gente, que isso obviamente teve inspiração de O Exterminador do Futuro. Porque do mesmo jeito, né, lá no final do Exterminador, a gente tem a Sarah Connor e o Kyle Reese, né, antes dele morrer. Eles acabam entrando numa fábrica, né, que tá lá cheia de máquinas, cheia de coisas tecnológicas. E é lá que eles precisam lutar contra o Exterminador. E nesse momento o Exterminador, ele não tá mais com aquele corpo, né, aquela parte de fora que se parece com o corpo humano. Então não é mais o Arnold Schwarzenegger que está lá atuando como exterminador. A gente tem de fato o robô, o exoesqueleto metálico, né, que veio do pesadelo do James Cameron, aquele esqueleto que sai do fogo. E nesse momento, né, a gente vê como se fosse assim uma máquina dentro de um ambiente cheio de máquinas, né? Então o vilão, ele tá num ambiente que tudo parece com ele, sabe? Parece que ele acaba se fortalecendo e se tornando mais assustador por causa disso. É a mesma coisa que acontece com o Chuck lá no final do seu segundo filme, porque a gente tem um boneco assassino dentro de uma fábrica que tá cheia de bonecos, né? Então todo o ambiente dá medo, sabe? A gente vê várias caixas de Good Guy Dolls, sabe? Vários bonecos iguais ao Chuck em todo lugar. E isso acaba trazendo uma sensação de sufocamento, de perturbação mesmo, que você fica, meu Deus, como é que a gente vai sobreviver a isso, né? Então achei muito legal fazer essa comparação, né, gente? São dois filmes que eu gosto muito. E eu acho que se você viu os filmes do Chuck, né, e você gosta de Chuck, você devia tentar ver o Exterminador. E se você gosta de Exterminador e nunca viu Chuck, você devia ver Chuck, né, porque eu acho que são duas franquias muito legais. O Exterminador do Futuro acabou se tornando um clássico do cinema, não só pelo fato, né, da sua história ser muito legal, mas também pela forma como ela foi executada e trazida para as telas. Nesse filme, né, foram usados diversos efeitos especiais incríveis e existem algumas cenas que eu queria destacar aqui para vocês, né, gente, que são muito maravilhosas de se assistir. Em primeiro lugar, né, a gente tem as cenas que se passam no futuro. A gente tem, né, principalmente lá no início do filme e depois no decorrer do filme, tem vários flashbacks do Kyle Reese, ou flash forward, né, se você parar pra pensar que, na verdade, as memórias dele são do futuro. Mas a questão é que a gente tem vários momentos de cenas do futuro. E eu achei muito legal que nos extras aqui do Blu-ray,
eles acabam mostrando, né, como aquilo foi feito. E na verdade aquilo ali, gente, era tudo uma maquete, sabe? Eles construíram aquela cidadezinha, né, aquela rua toda destruída, tudo pequenininho, sabe? Tudo em miniatura. E eles gravaram bem pertinho assim da câmera, né, pra parecer que era real. E eu achei, gente, que ficou muito, muito bem feito. Eu amei ver aqui os vídeos, né, de como foi que eles construíram tudo aquilo, né, as explosões e tudo mais. Eles tentaram fazer a maior parte das coisas, né, com efeitos práticos, né? Porque naquela época a gente não tinha o CGI como a gente tem hoje, que o pessoal faz tudo de computação, tudo é tela verde. Não tinha como fazer isso naquela época, né? Então é muito legal você ver a criatividade que eles tiveram para conseguir executar, né, aquele futuro distópico e tudo destruído, sabe? Eu achei muito, muito legal. E a forma como ficou na tela é muito bem feito, sabe? Ficou muito incrível. Tanto é que hoje em dia, né, com vários e vários anos tendo se passado, essas cenas ainda são incríveis e muito bem feitas. O segundo momento que eu queria destacar é aquela parte, né, em que o Exterminador acaba arrancando o seu próprio olho. Eles acabaram fazendo, né, gente, um boneco, né, que tem um rosto parecido com o do Arnold Schwarzenegger pra fazer aquela cena. E essa é uma cena que, assim, hoje em dia, você assistindo, você percebe que não é ele de verdade. Fica óbvio que é um boneco, sabe? Não foi uma cena que eu acho, assim, que envelheceu bem, no sentido de que você continua acreditando nela até hoje, sabe? Eu acho que a gente consegue ver que não é verdade hoje em dia. Mas mesmo vendo que não é verdade, eu acho que é muito criativo a forma como eles acabaram executando aquela cena, né? Como eles acabaram fazendo aquilo acontecer. Então, mesmo que eu veja que é falso, eu ainda acho super legal. Eu acho que a ideia, né, de ter aquele boneco, sabe, a forma como vai alternando, né, num take é o próprio Arnold Schwarzenegger, né, em outro é o boneco, e vai tendo, assim, todos os ângulos pra ir misturando, né, aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade, pra criar aquela ilusão, né, de que de fato ele tá arrancando o olho. Eu achei que tudo isso foi feito de um jeito muito legal, né, e eu que gosto de filme de terror, eu achei que é um momento, assim, muito incrível, né? Quando você tem costume de ver filme de terror antigo, é sempre legal você ver como eles criam aquelas coisas grotescas, né? E violentas e coisas decepadas, sabe? Gente morrendo, enfim, partes do corpo sendo arrancadas. Eu acho tudo isso muito, muito legal, né? Eu achei que essa cena, com certeza, é um dos pontos altos do filme. E o terceiro destaque que eu queria fazer não é de uma cena específica, né? Mas é do terceiro ato. Pra começar, a gente tem um momento, né? Em que o Exterminador, ele tá num caminhão e o caminhão acaba explodindo ali no meio da rua e a Sarah Connor correndo. Esse é um momento muito incrível de cena de ação, né, gente? Eu adoro explosão, mas, mais uma vez, eu acabo falando aquilo, né? Hoje em dia é tudo com CGI. Naquela época não tinha CGI, então eles realmente tiveram que criar uma explosão real. Mas naquele local que eles estavam, né, eles não podiam explodir um caminhão de verdade, né? Não tinha como. E por isso eles acabaram tendo que explodir um caminhão meio que de brinquedo, sabe? Um caminhão pequenininho. E mais uma vez a gente tem uma cena em que eles usaram uma maquete, né? Eles fizeram uma cópia da cidade, né? Fizeram um caminhãozinho de brinquedo e explodiram esse caminhão de brinquedo. E eu achei, gente, que ficou maravilhoso, sabe? Pra mim, parecia completamente que eles tinham destruído um caminhão de verdade. E eu digo pra vocês que essa cena com a miniatura acaba ficando muito mais realista do que muitas cenas que a gente tem hoje em dia de explosão com CGI, sabe? Que você vê que é tudo mentira, é tudo falso. E essa cena do Exterminador, eu realmente pensei que eles tinham explodido um caminhão de verdade, gente, porque ficou perfeito, achei maravilhoso. E depois da explosão do caminhão, né, a gente tem o esqueleto metálico, né, do Exterminador, que é uma coisa incrível, gente, muito bem feita. E eu acho maravilhoso, né, a forma como eles conseguiram trazer à vida aquele pesadelo, né, que James Cameron teve. Inclusive aquela cena do Exterminador saindo das chamas é extremamente icônica, sabe, assim, maravilhosa. Eu acho essa cena muito, muito perfeita. Além de todas as qualidades e de todas as coisas incríveis que eu já comentei sobre esse filme até o momento no vídeo, tem também, gente, uma diversão a mais para quem é fã do James Cameron, que é caçar atores repetidos. Vários filmes da filmografia do James Cameron acabam tendo atores, né, que vão repetindo, vão sendo trazidos de voltas para fazer personagens diferentes. E eu acabei fazendo uma listinha aqui, né, gente, que eu acabei escrevendo no meu caderno. E eu vou falar para vocês, né, todos os atores desse filme que também participam de outros filmes do James Cameron. Primeiramente, a gente tem o Arnold Schwarzenegger, que fez 3 filmes do James Cameron, sendo eles O Exterminador do Futuro, O Exterminador do Futuro 2 e também True Lies, em que ele faz o papel do protagonista Harry. Depois disso, a gente tem o autor Bill Paxton, que participa aqui do filme, né, O Exterminador do Futuro, fazendo um daqueles caras punk que aparece lá no início do filme, né, que o Exterminador acaba roubando a roupa de um deles. Quem fazia o papel de um daqueles meninos ali era o Bill Paxton. Depois ele acaba retornando para fazer Aliens, o Resgate. Ele faz o papel do soldado Hudson.
Depois ele volta mais uma vez no filme True Lies, fazendo o papel de Simon. E por fim, o último trabalho que ele fez com James Cameron foi em Titanic, né, que ele fez o papel de Brock Lovett. O personagem dele, inclusive, é aquele personagem que estava caçando os tesouros do Titanic e acaba encontrando o desenho do Jack. Em terceiro, nós temos o ator Michael Biehn. Aqui no filme do Exterminador, ele faz o papel do Kyle Reese, mas ele acaba retornando no filme Aliens: O Resgate para fazer o papel do Cabo Hicks. Depois, ele volta mais uma vez em O Segredo do Abismo para fazer o papel do Tenente Coffey. Por último, nós temos o Lance Henriksen. Ele já participou do filme anterior do James Cameron, que foi Piranha 2. Ele fazia o papel do chefe da polícia. Aqui no filme do Exterminador, ele faz o papel do detetive Hal Vukovich. E depois, em Aliens: O Resgate, ele volta mais uma vez fazendo o papel de Lance Bishop. Mas então, gente, isso era o que eu tinha para falar com vocês a respeito de O Exterminador do Futuro, o segundo longa-metragem dirigido por James Cameron. Se vocês são fãs desse diretor, não deixem de se inscrever aqui no canal, porque eu pretendo continuar fazendo vídeos sobre a filmografia dele. Inclusive, né, o próximo vídeo deve ser sobre Aliens: O Resgate. E eu também faço vídeos aqui, né, gente, falando sobre o universo de Avatar e o mundo de Pandora. Então, se vocês estão ansiosos para ver no cinema, né, Avatar 2, O Caminho da Água, não deixa de se inscrever aqui, porque sempre tem muito vídeo, muita teoria, muita análise e muita informação. Mas então, gente, é isso. Deixo vocês por aqui. Até mais!